Bom dia, pessoal do Média Advance. Vamos lá, pessoal. 7 da manhã, quarta-feira, ânimo, vontade. Vamos dar continuidade ao processo de isomeria. A gente já falou de isomeria plana, isomeria espacial na parte geométrica cis-trans. Hoje a gente continua com a isomeria espacial ótica, ok? Então vamos lá, ânimo e vamos começar. Tá certo? A isomeria ótica aparentemente era um pouquinho mais complexa, mas é muito mais fácil do que a plana nos vestibulares. Por quê? Porque tem formas para determinar. A plana não tem. Então a plana você não tem o como determinar essa isomeria. Então assim que eu terminar a aula, eu anexo mais uma listinha de exercício para vocês treinarem e estou sempre à disposição no horário de 7 às 15 para as 8 e pós o horário no meu celular, ok? Não percam de vista o estudo, foco nos estudos e vamos agora. Bom, para tentar compreender por que ocorre isomeria ótica, façamos inicialmente algumas comparações visíveis de assimetria, visto ser tal conceito determinante nesse caso. Então vamos lá. Assimetria das mãos. As mãos são assimétricas. Repare que a mão é uma imagem da outra. Uma é assimétrica em relação ao outro. Você não sobrepõe a mão sobre a outra. Esse dedo vai para o lado oposto. Então eles são assimétricos. Não é possível superpor a mão direita sobre a esquerda. Elas são diferentes, ou melhor, assimétricas. Observe que esse dedo foi para um lado e esse para o outro. Então, toda vez que você imaginar uma molécula e que você tentar sobrepor na outra e não conseguir, ela tem um eixo de assimetria. Então, ela deve ter atividade ótica. Atividade ótica é a molécula ser assimétrica, não é ter carbono assimétrico. É a molécula ser assimétrica ou quiral. Então, a molécula ser assimétrica é que dá atividade ótica. Agora, o que leva a molécula a ser assimétrica? 3 condições. A mais importante, a que mais cai, é a presença de carbono assimétrico. Mas não é só carbono assimétrico. E ela pode ter carbono assimétrico e não ter atividade ótica, por não ser assimétrica. Então a gente tem que tomar muito cuidado, geralmente numa prova tradicional como a Consultec, em relação a esse ponto. O que você tem que entender é que a isomeria ótica está vinculada à simetria da estrutura e não à presença de carbono assimétrico. Eu tenho moléculas que têm carbono assimétrico e não têm atividade ótica. Eu vou mostrar. Tem moléculas que não têm carbono assimétrico e têm atividade ótica, porque a estrutura é assimétrica. Esse que é o grande lance da atividade ótica. É a presença de uma estrutura assimétrica. Agora, o que leva uma estrutura a ser assimétrica? Primeira condição, que domina 95% das questões vestibulares, a existência de carbono assimétrico. Segunda condição, determinados compostos cíclicos na forma geométrica trans. Terceira condição, determinados derivados dos alcadinos acumulados. Então, na verdade, você tem 3 condições que levam a molécula a ser assimétrica e, por tabela, ter atividade ótica. Ok? Essa aqui é a parte mais importante. Esse tipo de assimetria é dito quiral, palavra que vem do grego, que significa mão. Quiral é mão, né? Então, uma mão é assimétrica em relação à outra. Bom, como a gente descobre a atividade ótica? Nós temos um aparelho chamado polarímetro, que ele vai determinar a rotação da luz polarizada. Você tem uma fonte de luz natural, essa fonte de luz passa por um aparelho, um decodificador, e transforma essa luz natural, que se propaga em todas as direções, numa única direção, uma luz polarizada. Então, esse decodificador, geralmente a gente usa o prisma de Nicol, que é feito de carbonato de cálcio com bálsamo do Canadá. Então, dentro desse aparelho, você tem esse prisma, a luz incide, é uma luz que a gente chama luz de sódio de raia D. Essa luz se propaga em todas as direções, e aí não serve, porque não serve. Se ela se propaga em todas as direções, eu tenho esse objeto, eu jogo essa luz, que se propaga em todas as direções, qual é a garantia que eu tenho que quem desviou a luz foi o objeto? Se ela por si só, por natureza, vai para todas as direções. Eu preciso de uma luz como laser, que vai numa única direção. Se mudar o sentido, quem provocou a rotação do sentido? A molécula. Logo, ela tem atividade ótica. Então, eu preciso de uma luz polarizada. E o polarizador, né, dentro desse aparelho que a gente chama polarímetro, geralmente é o prisma de Nicol.
que é feito de carbonato de cálcio. No vestibular fica discutindo essa parte interna, mas a explicação é essa: uma fonte de luz passa no decodificador, se transforma a luz natural em luz polarizada. Esse raio no sentido vertical nós chamamos raio extraordinário. Nunca vi vestibular abordando não, mas é o raio extraordinário. Passa pelo tubo que tem amostra. É lógico, tem alguns processos físicos que a gente vai ter que manter constante. Se é uma luz que vai passar pelo tubo, o comprimento do tubo altera a passagem dessa luz. Então tem que ser um comprimento definido. A solução tem que ter uma concentração definida, porque se ela ficar muito concentrada ou muito diluída, isso facilita ou não a passagem da luz. E a temperatura também tem que estar definida. Fixando esses parâmetros, aí sim você faz sua análise. É por isso que antes de botar a amostra, a gente faz o chamado ensaio em branco. Se o solvente que eu estou usando da amostra é água, eu boto água pura, ligo o aparelho, olho a temperatura, vejo o comprimento do tubo do aparelho, e aí eu vejo se houve algum desvio. Se houve algum desvio mínimo, eu ajusto, esse aparelho tem um setor que ajusta, para zerar a parte do solvente, para não dar erro, porque eu não quero do solvente, eu quero da substância, do soluto que eu estou analisando. E aí, logo atrás, tem um observador, uma ocular, onde você olha, lá tem um pano de fundo 360 graus, e aí você vai ver a sombra da luz onde bate. Se bater no zero, não houve rotação, não houve desvio, não tem atividade óptica. Se bater em qualquer ângulo para a direita, é o isômero destrógeno, destro-direita. Agora, o isômero destrógeno, esse D tem que ser minúsculo, ou um maisinho, entre parênteses. Não pode ser maiúsculo. Maiúsculo é destrógeno, maiúsculo é outra coisa que eu vou comentar aqui. Esse D tem que ser minúsculo. Se dizia para a esquerda, esse D maiúsculo de destrógeno é da bioquímica, não é da atividade óptica. Eu vou comentar aqui. Então é um D minúsculo ou, entre parênteses, sinal de mais. Se desviar para a esquerda, é o levógeno, levo esquerda, mas é um L minúsculo e, entre parênteses, sinal de menos. Ok? Não é o maiúsculo, porque o maiúsculo é da bioquímica. Tome cuidado com isso. As letras D e L tem que ser minúsculas em atividade óptica. Apareceu na sua prova da Consultec um D maiúsculo, L maiúsculo, nem se preocupe. Não é atividade óptica. Isso aí é a parte bioquímica, que eu ainda vou comentar. Tudo bem? Então vamos lá. Se ele desviou para a direita ou para a esquerda, ele tem atividade óptica. Então são os isômeros oticamente ativos. Aí você tem uma parte chata que são os nomes. Você pode chamar de oticamente ativo, par de isômeros oticamente ativo. Mas você pode chamar de par de quirais, porque um é assimétrico em relação ao outro. Você pode chamar par de antípodas óticos, porque um é um antídoto do outro oticamente. Se um desvia 30 graus para a direita, o outro vai desviar 30 graus para a esquerda. Então um é um antídoto do outro, se você misturar dá zero. Par de antídoto ótico, par de enantiomorfos. Morfologia, forma. Enan, contrárias. Eles têm formas contrárias. Então, os isômeros destrógeno e levógeno são isômeros oticamente ativos, par de enantiomorfos, par de antípodas óticos, par de quirais. Bom, esses são os isômeros. O homem, no laboratório, pega e um destrógeno, 50% de uma solução de destrógeno, mesma concentração, tudo padrão, e mistura com 50% de uma solução levógena. O homem misturou. Então, quem fez isso foi uma atividade externa. Se eu peguei o destrógeno, que é 30 graus para a direita, e o levógeno, que é 30 graus para a esquerda, quando eu juntar, dá zero, porque um é um antídoto do outro. Essa mistura que o homem fez, nós chamamos de mistura racêmica. Era inativa, que deu zero. Mas era inativa por compensação externa. Não foi a molécula que deu zero. Foi uma manipulação do homem no laboratório. Do ser humano no laboratório. Ok? Então, uma manipulação do ser humano no laboratório é que provocou a formação dessa mistura, desse terceiro isômero, produzido em laboratório, por interferência do ser humano, que nós chamamos de isômero racêmico, ou mistura racêmica. E aí era inativa por compensação externa. Por que externa? Porque o ser humano é que manipulou. Vai existir uma interna que depois a gente comenta, por isso que eu estou frisando logo. Nesse aparelho você vai mostrar o destrógeno e o levógeno. O homem pode misturar os dois, e aí teria um terceiro isômero, que é a mistura racêmica, inativa por compensação externa.
Aí é o esquema do polarímetro. A luz passa pela amostra, desviada para a direita ou para a esquerda. Luz comum, tem o prisma de Nicol, que é carbonato de cálcio com bálsamo do Canadá. Por que se botou bálsamo do Canadá na parte interna? Porque só o carbonato ele ainda tinha dois tipos de propagação da luz. E aí não era polarizada. É alergia, viu? Nem se preocupe. Aí botou-se o bálsamo do Canadá, que é uma resina orgânica. E aí se passou uma luz polarizada, no sentido vertical, foi batizada como raio extraordinário. Se ele passa no aparelho o isômero de estrógeno, ele roda para a direita, um alfa para a direita. Um D maiúsculo. Se ele roda para a esquerda, é o isômero levógeno. Esse par é chamado par de enantiomorfos, par de antípodo azoto, par de quirais, par de isômeros oticamente ativos. O destrógeno é um D minúsculo, entre parênteses, mais, o levógeno é um L minúsculo, entre parênteses, menos. E se não houve desvio, é inativo, né? Não há desvio. A luz comum foi transformada em luz polarizada, passou pela cubeta, onde bota a amostra a gente chama de cubeta, e não houve desvio. A atividade iónica de uma substância pode ser causada por, aí vem a parte importante, a simetria cristalina, que a gente não vai discutir, porque cristais têm atividade iótica? Tem, mas geralmente é na química inorgânica e o ensino médio só trabalha com atividade iótica na química orgânica. A simetria molecular, aí a orgânica usa. O que a orgânica trabalha é com a simetria molecular. E observe o detalhe, o que leva a ter atividade iótica é a simetria molecular, não é a existência de carbono assimétrico. É a molécula ser assimétrica. Você percebeu na prova que a molécula assimétrica tem atividade iótica. Você nem olha para o carbono. Para a química orgânica, só interessa a atividade iótica causada pela simetria molecular. Ok? Tudo bem? Aí eu vou parar aqui esse primeiro vídeo e a gente continua na próxima aula. Ok, pessoal? Só um minutinho, a gente volta já já.